Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Namastê. Tudo bem? Estou muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal. Eu peço a sua inscrição para a gente crescer como um canal que trata de temas sobre a espiritualidade. Deixe seu comentário. Eu sempre estou lendo depois que eu faço a publicação para ver o que vocês estão achando e para pegar ideia. Vocês me mandam muitas ideias e eu componho e gravo os vídeos todo domingo aqui na minha casa, na minha chácara, com a direção do meu filho Vitor Bonfilho. E vamos dar sequência hoje. Semana passada ou retrasada, eu fiz o vídeo do Bolsonaro, inclusive me impressionou porque os números dele estavam relativamente altos e toda semana, ou a cada 15 dias, a gente vai fazer de um presidenciável. E eu estou querendo fazer hoje então do Lula. E o Lula, a gente tem um problema, porque assim, a gente não sabe a hora que ele nasceu. Eu encontrei no Google 28 supostos ascendentes do Lula. Então é muita coisa, a gente não sabe em que se basear. Eu me baseei, portanto, ele nascendo em Garanhuns às 6h10 da manhã. E atualmente, então, ele circula, além de circular pelo Brasil, ele tem uma casa fixa, residência fixa em São Bernardo do Campo. Sendo, portanto, nascido às 6h10, o Lula é um escorpião com ascendente em escorpião. E ele tem um grau, os graus aqui do mapa do Lula, inclusive eu sempre falo, se eu não me engano, ele, a Dilma, o Temer, o Obama, a primeira, me fugiu o nome dela, a Merkel, eles têm um grau de relevância que fala de tratos da política. E esse escorpião que o Lula tem com o ascendente em escorpião fala da ideia da presidência, o que eu fico muito feliz, né? No primeiro momento, você pega um mapa desse e vê uma pessoa sendo presidente do Brasil, é incrível. Tanto que a história dele, né? Ele sai da cidade dele num caminhão assim muito simples, né? Que a gente chama de pau de arara. Eu andei num pau de arara, indo de uma cidade a outra, com pouquíssimo dinheiro. Quando eu saio de casa, a minha mãe me perturbando muito, eu saio de casa, vou para o Nordeste, eu tive que pegar esse pau de arara. E era muito frágil, gente, é horrível. E andando em terras, em estradas de terra, e eu ficava em cima, né? Não ficava nem sentada na cadeira ou na tábua, eu ficava em cima, segurando na camisa de duas pessoas para não cair. E você passando por um monte de buraco. Imagina quando ele vem com a família de lá para São Paulo, tem o filme dele, inclusive a Glória Pires fez o papel, se não me engano, da mãe dele, a dificuldade, a água entrando na casa dele, foi assim, enfim, um filme bem tocante. E o Lula ele tem um Sol na casa 12.1, um Mercúrio 12.1, geralmente quem tem aspectos na casa 1, por exemplo, Ana Maria Braga tem bons aspectos na casa 1, é uma pessoa que tem mídia, ela sabe fazer mídia, ela tem um favorecimento para a comunicação. Ele tem um Sol em Escorpião, um ascendente supostamente em Escorpião, uma Lua em Câncer, deve ser um bom pai, um bom avô, não sei nem se ele é bisavô, acho que não. Ele tem um Mercúrio em Escorpião. O que me incomoda no mapa do Lula é em todos os discursos, ele fala do Moro, ele ataca o Moro, eu não tiro a razão dele, mas eu acho que isso pode ficar a título privado, a nível privado, ele reclamar do Moro, enfim, ou do Ciro Gomes, mas eu acho que esse discurso pode ficar um pouco cansativo. Eu acho que a gente quer ouvir ideias, né? A gente quer ouvir o posicionamento dele e o que ele tende a melhorar quando ele for eleito, né? Que inclusive a candidatura dele é 1º de maio. Então esse Mercúrio em Escorpião me incomoda um pouquinho. Ele tem uma Vênus num aspecto de perda de dor, né? A gente teve a Marisa desencarnando, enfim, aparece aqui essa tristeza, e o neto também, né, que desencarnou, que uma coisa que eu fiquei muito triste, eu achei muito pesado, os bolsonaristas rindo da morte do neto. Eu acho que isso não tem palavras para dizer o desgosto que eu tive vendo isso. A relevância dele internacional, um Júpiter em Libra, um Saturno em Câncer. O Saturno em Câncer fala do papel de pai dele, que é uma outra coisa que me incomoda também. Eu não gosto, gente, dessa associação do político
com, né, filho, do político com religião. Eu não gosto. Eu, particularmente, como eleitora, eu não gosto. Eu lembro do Fernando Henrique Cardoso, ateu, fez o trabalho dele lá e foi embora. É isso que eu gosto, dessa coisa assim, desculpem o barulho, é o Bagui se ajeitando aqui no sofá. Eu não gosto dessa coisa eu vejo o Bolsonaro com essa coisa de Jesus, dos evangélicos, a bancada evangélica misturar religião com política não dá certo, não dá certo. Então, quando eu vejo aquela coisa do pai, o pai tá o pai, eu não gosto. Particularmente eu não gosto. Colocar de novo a intenção, sabe? O Brasil não precisa de um pai, o Brasil precisa de um presidente. Parem de idolatrar esses políticos, gente. Seja o Bolsonaro, que é o Messias encarnado, o Lula, que é o pai da nação. A gente precisa de um bom gestor para colocar o Brasil nos eixos. Isso pode cansar. Eu acho difícil garfar um eleitor que está na dúvida e ficar com essa história do pai e tal. Eu não gosto. O meu filho não me chama de mãe, né, filho? Meu filho, ele me dá um nome querido, um apelido que ele me dá carinhoso. Eu sou mãe de santo, eu tenho mais de 300 filhos de santo. Meus filhos não me chamam de mãe. Eu, particularmente, questão minha, eu não gosto, tá? Não gosto nada que se refere a coisas de idolatria. Ele tem, por exemplo, ele pode contar com a mídia internacional. Uma coisa interessante, na Casa 11, que se refere à prefeitura, a governo e presidência, ele tem Escorpião e Virgem. Interessante que ele tem quem como vice? Geraldo Alckmin. Aparentemente não é candidato ainda, né, filho? Então, se o Geraldo for da chapa dele para compor a vice-liderança, a vice-presidência com ele, bem interessante, tá? Um Escorpião bem aspectado na Casa 11. E na mesma Casa 11, ele tem Virgem. Virgem é a atual namorada e esposa, não me lembro o nome da moça agora, da esposa ou namorada dele, mas Janja é o nome carinhoso que as pessoas usam aqui com ela, tá? Então, num primeiro momento, ele como presidente, 2 vezes presidente, ele tem um mapa natal bem interessante, né? Eu volto a falar, um homem que veio de uma extrema pobreza, parece que 1 ou 2 irmãos morreram em decorrência da fome no meio do caminho, e o homem se tornar um presidente é algo espetacular, assim, não tem o que falar. Nas questões relacionadas à Casa 8, que é a Casa da Justiça, que aparecem aqui, inclusive, ocasiões, e mostra também, quando ele é preso, aparece isso, inclusive o Quiron, a mágoa, a ferida do mapa dele está na prisão dele, então não tem o que se falar, está aqui. Inocente ou não, culpado ou não, está aqui. Isso é um fato que a gente tem que atestar. Por exemplo, se eu não me engano, eu acho que o Lula, porque ele tem um grau de câncer doença. Eu não sei se ele teve doença, algo na próstata, ou ele teve alguma coisa nas cordas vocais. Aparece aqui. É algo que a gente tem sempre que tomar cuidado no mapa dele. Algo relacionado a patrimônio, pouco. Aí as pessoas falam que, inclusive o título dele, né? Que é muito, isso também está marcado no mapa dele, uma ferida no mapa, né? Quando chamam de Lula ladrão, isso está marcado, isso é algo que traz tristeza para ele, que deu todo aquele bafão com a Petrobras, que se descobriu a compra de uma refinaria praticamente... Você lembra o nome da refinaria, Vitor? Meu filho não lembra. Pasadena, se eu não me engano, onde os diretores da Petrobras, um deles devolveu para o governo brasileiro 97 milhões de reais. Uma loucura. Dólar. Gente, ainda em dólar. Olha a fortuna que esses diretores da Petrobras... Como é que chama aquele... como é que é aquele que tinha um olho alto e baixo? Não sei o que lá, Herberó. Você lembra? Cerveró, não é? Também. Agora, o Lula teve participação na Petrobras. Um dia eu perguntei para meu filho e ele falou: mãe, o Lula indicou essas pessoas, né? Agora, se tem ou não, a justiça vai decidir. Quando o Partido dos Trabalhadores diz que o Lula inocentou, eu não tenho condição, eu não tenho conhecimento jurídico para dizer que ele é totalmente inocente nos processos, e também desconheço quantos processos ele tem. Eu não sei nem se ele está apto para a candidatura dia 1º de maio. Ele está, filho? Então, pelo menos para a candidatura, ele está. Na revolução dele, eu achei a revolução dele... me perguntam muito, Mônica, ele tem risco de morte, ele tem risco de vida?
Para ter risco de morte, risco de vida, ele teria que ter um Plutão em sextil Netuno. Geralmente, quando isso aparece no mapa, eu sei que o meu cliente pode fazer alguma coisa que pode culminar na morte dele. Depende se o homem aí está no carro andando a 300 km por hora, se ele tem um Plutão em sextil Netuno, poderia ser morte. Eu não vejo o Lula com risco de vida e risco de morte, mas a esposa dele sim. O Plutão do mapa, aqui para 2022, aparece risco de morte para ela. Então tem que tomar muito cuidado ou colocar segurança para ela. É óbvio que alguns fanáticos bolsonaristas, sabendo de, como chama a filha ali no palanque, comícios, né? Claro que vai entrar um, vai dar tiro para cima, isso vai acontecer. Isso é meio óbvio, ainda mais a extrema-direita usa muita arma, então a gente sabe que vai ter alguma coisa. É claro que eles vão querer perturbar algum comício e, inclusive, vice-versa, um tentando atrapalhar um comício do outro, se bem que a extrema-direita é mais famosa por entrar armada, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho um grau no Lula de conflito, confusão, ele vivendo um bom relacionamento apropriado com a Janja, a gente já conversou. A questão é o seguinte, eu acho que a gente tem 20% do Bolsonaro que são fanáticos por ele, inclusive acreditando que ele é o próprio Messias encarnado, e a gente tem 20% aí de uma turma completamente fanática e chamando o Lula de pai. Cada um faz o que quiser, vocês chamam de pai quem vocês quiserem. Eu acho que fica muito restrito a um grupo e vocês não veem a relevância em torno do Brasil. Por exemplo, nas pesquisas até hoje, ele aparece com uma margem de ganho muito alta, mas você sabe que eu estou colocando em xeque? Eu não sei, eu acho que a gente pode ter alguma coisa mais grave e mais séria com o Bolsonaro, que ele pode atrapalhar os planos do Lula, tá? Porque assim, ó, o mapa do Lula, quando eu comparei com o mapa do Bolsonaro, o Bolsonaro estava com 2.000 e tantos pontos, o Lula está com 1.624 pontos, é pouco. Claro que o Bolsonaro, aproveitando que ele está como presidente, ele tem mais vigor, até de forma indireta, fazer a campanha dele. Aí você está falando assim, Mônica, você está torcendo para o Bolsonaro? As pessoas sabem que eu não sou fã do Bolsonaro, porque ele se candidatou com armas, fazendo sinal lá de arma. Eu não gosto disso, eu sou uma pessoa de paz. Então eu nunca gostei dessa associação com armamento, isso me incomoda muito. E pós-Bolsonaro estando no poder, as pessoas começaram a andar armadas, isso me preocupa muito. Agora, quando eu pego o mapa do Lula e jogo com o mapa do Alckmin, que eu montei aqui, e o Alckmin sendo em Escorpião, pode trazer muitos votos para o Lula, tá? E o Alckmin, deixa eu dar uma olhada aqui, o Lula está com 1.624 pontos, olha que interessante, ó. O Lula está com 1.624 pontos, o Lula, e o Alckmin, que eu fiz o mapa dele, eu não fiz do vice do Bolsonaro, porque não temos ainda o nome, né? Supondo que o Geraldo Alckmin seja vice dele também. E o Alckmin tem 1.602 pontos, melhoraria um pouquinho, tá? Problemas com deixa eu ver, algum problema com o Alckmin, alguma coisa talvez muito, não velho, como fala, alguma coisa do avante, de rejuvenescer. Talvez os mais jovens não queiram ter o apelo do Lula Alckmin, por isso que eu falo. E vocês jovens, a gente está sabendo que vocês não estão tendo aí o seu poder de voto, né? O título de eleitor, até que dia, filho? Acho que até 4 ou 5 de maio, se eu não me engano. Quer dizer, vamos tirar o título, pelo amor de Deus, né? Se você falar assim, Mônica, o Lula tem chance pelas mídias, sim. Pelo mapa, primeiro semestre, ainda me preocupa. Ainda me preocupa. Aí você fala, Mônica, você está indo contra o que o Brasil está achando? Eu ainda estou preocupada. Esse é um primeiro movimento de mapas no primeiro semestre. A gente vai fazer, eventualmente, provavelmente eu devo estar fazendo um outro em junho e julho. É um mapa de um político bem interessante. Quando eu vejo conversando com todos os presidentes e todo mundo abrindo um sorrisão com Lula, é uma coisa incrível, um homem que veio
né, completamente, a casa dele enchia d'água toda vez que chovia. É impressionante, um homem praticamente sem cultura, quase que um analfabeto, se tornar um presidente por 2 mandatos, é algo incrível. Que é a fama dele do roubo está presente aqui no mapa e que vai atrapalhar? Vai atrapalhar. Então, provavelmente, a mídia do Lula vai sempre estar provando que dos 20, 30 processos que ele tem, ele ganhou todos. Eu não tenho conhecimento jurídico para saber se isso é verdadeiro ou não, mas eles vão tentar colocar essa informação, sim. Agora, o Lula poderia contar com o público mais jovem para ganhar a eleição? Sim, porque os mais velhos podem estar com o Bolsonaro. O Lula teria que pegar essa parcela de público mais jovem. Aí você volta a falar, Mônica, mas ele está em primeiro lugar, pode ficar sossegada, meu coração ainda está apertado quando vocês falam isso. Não contem com a vitória, porque tem muita água para passar debaixo da ponte, tem muita coisa para acontecer. Lembrando que vai ter muita fake news e essas pessoas que usam muito as mídias sociais podem acreditar nessa fake news, porque o Lula vai ser bombardeado de fake news, não tenha dúvida. Quem gosta dele está calejado. Quem está na dúvida pode... E muita gente... Sabe o que eu estou vendo nas redes sociais? As pessoas falando assim, Mônica, nem Bolsonaro nem Lula, né, filho? Você tem lido isso? Nem Bolsonaro nem Lula. Eu, particularmente, nem Bolsonaro e nem Lula. Assim, eu, particularmente, eu ainda acredito numa terceira boa via. Eu acho que ele fez aí os 2 governos, o Bolsonaro também. Eu, particularmente, não gostei do presidente Bolsonaro, é uma particularidade minha, vocês têm que me respeitar. Eu também não vou ficar me desculpando porque eu não gosto desse homem, não é? Do Lula, ele teve 2 governos com relevância, teve os processos, foi encarcerado, foi livre. Agora vamos ver. Gente, eu tenho um ascendente em Aquário. Ascendente em Aquário é jovem, é juventude, é algo novo, algo para renovar. Eu adoraria ter um político com relevância, com juventude, uma pessoa jovem, com 30, 40, 50 anos. Eu acho, deixa essa velha turma para lá, vamos começar alguma coisa nova. O Brasil, eu sou virgem com Aquário, o Brasil é virgem com Aquário, é jovem, é juventude, mas questão de gosto. Eu, particularmente, eu esperava uma renovação de políticos, assim, é a minha opinião, não sei se vocês... eu sei que aí tem fanáticos pelo Lula, como fanáticos pelo Bolsonaro, vamos aguardar. Me preocupa o mapa do Lula? Me preocupa. Eu acho que, aliás, hoje o Bolsonaro falou isso, né? Ele praticamente deixa muito claro que ele daria a própria vida em prol do Brasil. E o que mais que ele falou? E que ele vem para recuperar o Brasil. Inclusive, ele fala que ele vai ter uma extensão da presidência junto possivelmente ao filho dele. Então, assim, se você falar assim, Mônica, pode ter um golpe de Estado, por isso que você está prevendo o Bolsonaro ganhando? Pode haver, sim. Pode haver. Pode ter algum tipo de problema agora em maio, como é que fala no 1º de maio, quando ele tem o nome dele, né, no partido? Como? Lançamento de candidatura no dia 1º de maio. E maio, junho, julho serem 3 meses terríveis aqui para o Brasil, com quase guerra de bomba um com o outro, pode acontecer. Então, tomem cuidado. A ideia de golpe ainda está muito forte aqui no Brasil. Mas a gente faz depois um novo mapa no 2º semestre para ver como é que andam as coisas. Mas tomem cuidado, não se exaltem. Pensem que vocês têm aí os amores na casa de vocês, pai, mãe, filho. Calma, gente, tá bom? Namastê, gratidão por um dia de luz.